Vai interromper hoje ou não, Jamal? Eu, caralho, ia começar a contar agora. Certeza, já sabia, velho. Ainda bem que você falou antes, velho. Vai. Eu deixei de ser pé cana, eu deixei de ser... É Boteque! Fala galera, começando mais um episódio aqui do Boteque Podcast. Eu sou Otávio Alfenas. Eu sou o Jamal, mais conhecido como Gilberto Barros da geração Z ou Y, não sei. Cada dia piora mais. Eu não sei qual que eu me encaixo, mas é isso aí. Hoje a gente vai trocar ideia com três brotherzaço aqui. Um deles é o Caio Azevedo. Fala aí, Caio. Fala, meu velho. Fala, galera. Carlos Prado. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aí. E o Glauber Rocha. Opa, prazerzaço, Otávio. Prazer, Jamal. Valeu, gente. Valeu, hein? Para quem não conhece o projeto dos caras aqui, eles montaram um grupo de pesquisa de Big Data, que eles chamaram de Big Data Hall. E eu tive o prazer de ir em algumas reuniões desse projeto deles e, é um negócio muito top. Eu queria saber de vocês, assim, como que surgiu a ideia de vocês montarem esse projeto de Big Data? Assim, tipo, foi uma parada do nada, que vocês falaram, vamos juntar, vamos montar, ver o que vai dar. Vocês já tinham conhecimento disso? Como que foi essa treta aí? Na verdade, assim, nós nos conhecemos, nós temos um ponto de interseção, né, onde nós nos conhecemos, que foi no curso do professor Richeri, lá do Prandiano, que é um curso de matemática, o cara tem até um museu da matemática, não sei se vocês conhecem, e a turma que não conhece, acho que vale a pena, profissional da área de TI, de ciências exatas, é muito bacana conhecer o trabalho desse cara. Eu sou aluno lá do Richeri desde 2003, com os cursos de matemática, e daí nós os três nos conhecemos no primeiro curso que o professor chamava de Big Data de Lousa, e tudo começou ali, né? Cara, ficamos ali, naturalmente, você está num grupo de trabalho, uma sala de aula, alguma coisa assim, aos poucos aquela turma que tem alguma afinidade vai se unindo. E aí, enfim, assim a história começou. O hall foi meio que algo para materializar as trocas de figurinha que a gente tinha ali no intervalo, depois da aula, no caminho para o metrô. O hall só materializou isso, né? Mas enfim, aí como o dia D da história do hall tem alguns personagens aqui, principalmente eu e o Glauber, o Carlos um pouquinho depois, mas a história tem muito a ver com a gente ter começado, tem um outro colega nosso também que estava, mas enfim, o pilar são esses três aqui, e o Glauber pode descrever muito bem, ele é nosso relações públicas. Boa. Jogou batata quente. É legal que ele dá todo o clímax, né? Agora eu não sei. Mas realmente o Hall tem um negócio da história que é engraçado, porque ele nasceu em partes de um desafio, né? Uma coisa que a gente tem em comum, além do curso, né, que a gente fez, o Big Data de Lousa e tudo, que a gente todos queriam colocar em prática o que estava vendo, né? Queria aplicar aquilo, queria colocar de algum jeito. E a gente tem uma das técnicas aí, o nosso colega depois virou mais especialista ainda. Eu falo isso porque tem artigo publicado e tudo mais, isso é bacana, né, Caio? Depois eu acho que a gente pode desenrolar nesse assunto. É que uma das técnicas é uma técnica que a gente já chamava até então de análise de fraude, né? Uhum. Depois a gente descobriu que aquilo era mais uma análise forense, depois com o Hall a gente acabou descobrindo isso, mas a gente chamava até então de análise de fraude. E essa técnica ela fazia o seguinte, né? Você tem endereços de pessoas, você dá vários endereços, números de endereços, e você pode alterar algumas listas, uma das listas de endereço, e a técnica descobre quem que é a lista verdadeira e quem que é a lista que foi fraudada. Isso bem bacana. É uma das práticas disso, né? E aí o Caio, ele estava fazendo ele estava desenvolvendo uma aplicação
para aplicar essa técnica, né? Estava desenvolvendo uma ferramenta para aplicar essa técnica. Aí tá bom, aí ele joga num grupo, nosso grupo lá da época do prandiano, lá do curso, Uhum. para quem que ele cria dados, né, para aplicar nessa ferramenta dele. Eu fui lá e lancei o desafio, né? Eu peguei uma lista real de endereços, eu não lembro quantos tinha, mas tinha cerca de uns 2.000 endereços. Acho que tinha mais, mas 2.485. Eita, Ah, nós. mentira. Mentira que ele Caraca. decorou, velho. é bom que dá para aí a mentira fica mais bem contada. Quando tem um número exato assim, não dá para. Não falou vírgula, você fala, caramba. Eu tenho esse Excel até hoje, pô. O nível de precisão aqui é muito alto, viu? Você viu? Pensa, Gostei, né? Qualidade, né? E eu peguei esse endereço na época. Esse endereço até foi uma lista que foi fornecida pelo meu pai na época, também fez o Big Data lá. E eu peguei e alterei. Eu tive o trabalho de jogar essa lista no Excel. Aí fiz 8 dessas listas, eu fiz 8. Então tinha uma que era verdadeira e as outras tinham alteração de alguma coisa. E joguei lá, então mostra aí que o seu modelo é bom, né? Uhum. E aí ele mostrou, não só mandou a lista correta, né? Mas mostrou em gráfico, né? Ele gerou uns gráficos lá bem, bem bacana, assim, mostrando por que as outras estavam erradas, né? Isso foi bem legal. Aí foi o início da história do rol, porque depois a gente se encontrou, né? Então vamos conversar, vamos falar mais. E a gente começou o encontro, até o primeiro encontro foi com o Caio, um outro colega nosso, o Vitor lá. E vocês se conheceram nesse curso? A gente já se conheceu no grupo, a gente se via no curso, mas a gente não se falava no curso, né? O curso era uma sala bem grande e a gente se conheceu no grupo de WhatsApp. Foi com esse Caraca. desafio. Ó. Aí a gente falou, vamos se encontrar, né? Pra gente discutir esses modelos, falar de outros e tudo. E a gente começou nos Franz Café da vida. Foi isso mesmo. Aí depois o nosso colega aí ofereceu, aí que entra o Carlos, né? O Carlos ofereceu o escritório dele, né? Aí o negócio mudou de vida, né? A gente não ficava mais procurando espaços em cafés. Aí que entra o Carlos. Que diga-se de passagem, foi um lugar muito top lá, escritório, né? Assim, Eu estava vendo que essas coisas estavam evoluindo, eu queria participar também com o pessoal. E aí eu ofereci, de fato, o nosso escritório lá no centro para que os encontros tivessem um ambiente mais estruturado, que a gente tivesse mais recursos audiovisuais e etc., para que a gente pudesse desenvolver alguma coisa que realmente pudesse ter uma proporção e ter uma relevância, né? E eu queria só ressaltar que essa questão da auditoria dos endereços que o Glauber propôs, né? O Caio vai lembrar disso depois, que ele usou esse mesmo modelo para detectar a possibilidade de fraudes num programa de recompensa que eles tinham na empresa que o Caio trabalhava. Por questões éticas, não vou citar nome de empresa, etc., Uhum. mas acho que a riqueza disso é você ver uma aplicação em algo efetivo e não ficar no campo das ideias, né, como o Caio sempre defendeu com a gente. E aí nós tivemos talvez dezenas ou talvez até mais de... Praticamente todos os sábados nós tínhamos um compromisso marcado das 8 a meio-dia e nós ficávamos estudando novas técnicas, novos algoritmos de clusterização de dados, enfim, foi um processo bastante, pelo menos para mim, agregou muito no meu conhecimento e na construção dos nossos trabalhos, né? Ou seja, nós somos o que somos hoje muito em decorrência desse encontro, desse grupo que se formou. Então, meio que, tipo, vocês tinham a teoria do negócio, né? E falaram, mano, vamos colocar na prática. E aí foi desenrolando, aprendendo coisa nova. Isso aqui acho que é melhor aplicar isso. E aí foi virando o que é hoje, né? Na verdade, a pegada foi no fundo,
é meio que era o seguinte, a própria nossa formação básica, isso nós estamos falando aí de 2016, meninos, 17, 2017, por aí. 17, 17, por aí, né? Caramba, é recente. Então, é relativamente recente. E aí essa questão de machine learning, que no final das contas é isso que a gente está falando, data mining, big data, etc. A nossa formação inicial com esse curso, pelo menos, era do aspecto matemático. O professor fala isso, é big data de lousa. Uhum. Então, isso porque lá é uma porção de matemática. O Carlão é matemático de formação. Eu, apesar de ser cientista da computação, engenheiro civil, mas eu gosto pra caramba de matemática. E eu sempre procurei entender o que está por trás, né? Então, lá no curso a gente via dessa forma. E, paralelo, fora do curso, esse mercado estava surgindo então, né, emergindo com duas linguagens, que é o Python e R, hoje aí vedetes, né? O que há, além de plataformas que já tem essa história de machine learning pronta, como a da IBM, etc. E eu sempre fui muito inconformado com isso. Na minha vida inteira de TI, eu preciso saber o que está por trás das bibliotecas. Eu não quero ser um chamador de biblioteca. Então, o que aconteceu? Qual era a minha ideia? Lá no curso a gente estava vendo a matemática da brincadeira. Aí eu podia estar usando bibliotecas no Python e R da vida. Eu disse, não, cara, eu vou usar umas linguagens aí mais raiz e implementar o que essas bibliotecas implementam. Então a ideia era, e eu quero meia dúzia de maluco para conversar sobre isso. E qual era a forma que eu tinha de chamar a atenção desses malucos? Porque ficava lá no grupo, a galera falando da biblioteca isso, biblioteca aquilo, que tudo tem seu lugar, tá? Mas o que passava na minha cabeça? De cara, quer saber? Eu vou começar a desenvolver alguma coisa que é para eu ter algo palpável para tentar chamar a atenção desses malucos. Então eu comecei a implementar esses modelos, começou por esse aí, que o Glauber lançou o desafio dos endereços, que era para chamar a atenção. Então a ideia é isso aí, no final das contas era isso, cara. Eu quero implementar na prática o que é a matemática por trás de todo o machine learning, a IA que tem hoje, no final das contas, é tudo matemática, só que eu não quero implementar isso chamando biblioteca, no Python e no R da vida. Então, e aí a gente conseguia, e aí o mote do hall, do grupo, o Big Data Hall, é esse. Cara, a gente vai discutir os modelos matemáticos que a gente vê em aula, mas para não ficar numa abstração, vamos implementar esse negócio, só que de forma raiz, assim, sabe? Na codificação que a gente começou a construir, com esse modelo depois com os outros, a gente calcula tudo, todas as médias, desvio padrão, o básico dos machine learning a gente procurou implementar lá. E nessa primeira execução de fraude que vocês fizeram lá no grupo no programa de pontos lá da empresa, lá, vocês acharam alguma coisa irregular ou... Achamos, cara, achamos, e o pior, né, ou melhor, sei lá, é que isso foi confirmado depois, uma fraude violenta, milionária. Caramba. Barra pesada o negócio. E depois uns outros projetos, uns outros trabalhos que nós fizemos, ainda dentro dessa área de fraude, e os meninos até comentaram agora há pouco, sei lá, desde 2018 a gente vem trabalhando porque, né, como diz um professor, meu orientador lá no mestrado, cara, você é o cara que tem uma série de ferramentas e fica procurando problema. Então essa era a nossa brincadeira lá no hall, cara, vamos procurar problema. Sim. E então, a gente achou alguns problemas, como esse da fraude que está falando. Tem um que é público, que é um trabalho que nós fizemos com o Bolsa Família. A gente fez um trabalho bem bacana com o Bolsa Família e encontrou também uns indícios violentos de fraude. Violento. Esse de Bolsa Família você podia deixar, pensei que você fosse até deixar um pouquinho mais para frente, porque ele acabou de sair um artigo, o Caio é modesto, ele não vai, mas ele tem um trabalho fantástico aí que foi publicado, um trabalho científico, né, que nasceu com base nesse trabalho inicial que a gente fez lá dentro do hall, e hoje é um trabalho publicado internacionalmente, né, cara? Pô, que da hora. Você fez esse trabalho pro mestrado ou trabalho Não, foi pro mestrado. E quer falar dele aí? Vamos. Ele vale um capítulo todo, hein? Tinha que ter um podcast só para esse tema. Faz o seguinte, Esses caras estão exagerados.
Deixa esses daí um Deixa pra pouquinho lá. mais pro final. Não, qualquer coisa, pelo menos o pitaco deixa mais pro final. Vamos falar Vamos de um... falar mais do Hall aí. Não, e até mesmo de uns assuntos um pouco mais genéricos, e porque Sim. a Jurupinga tá batendo aqui, eu tô ficando até meio tonto. Mas, ó, é... Não, acho da hora, cara, porque essa galera que se une com uma ideia e sai do campo da teoria e vai pra prática, cara, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. Acho meio difícil ter pessoas assim em volta, sabe? Uma galera que quer fazer alguma coisa. Muita gente gosta de falar, né? Fala, tem ideia, quer, sei lá, chegar na Lua, explorar margem da Lua Europa lá de Júpiter, mas ninguém quer ir, tá ligado? Todo mundo só escreve. E quando junta uma galera assim pra fazer, que nem o que vocês fizeram aí, meu, porra, é sensacional. É muito da hora. E Acho que esse é o espírito, Jamal. Você falou mesmo de juntar a galera, porque quando a gente começou com 2, 3, né? Mas quantos a gente encheu lá naquela sala, né, Carlos? Sim, é uma energia. Puta, é uma energia. Hoje eu não sei como é que eu acordava às 7 da manhã no sábado pra estar lá às 8. Depois de ter dormido tarde na sexta, né? Porque as nossas reuniões eram sexta-feira. O Otávio esteve lá com a gente, né? Nós fazíamos reunião na sexta-feira até às 22, 21h30, 22, até quando a esposa ligava, na verdade, né? Aí mandava foto, lembra da foto, né? A gente fazia a foto, que era o alvará, e no sábado seguinte a gente estava lá já. Mas eu queria trazer aqui uma lembrança interessante de um trabalho que nós fizemos, né? Como uma POC, que é uma prova de conceito que a gente fez para um laboratório de análises clínicas, usando esse mesmo algoritmo de detecção de indícios de fraude. Nós fizemos reuniões, inclusive o Caio, o Glauber, tivemos no cliente, e ele nos passou aí uma base de dados com milhares de lançamentos, né? E nos deu aí o desafio de identificar indícios de fraudes, não exatamente fraudes, mas indícios de mau uso de material, mau uso de insumos. Exatamente. Alocação, né? Então, é um dos trabalhos que nós fizemos também, e nós, quando apresentamos os resultados para eles, e nós dissemos, olha, a gente encontrou alguns indícios em tais lançamentos, e eles nos disseram, realmente esses lançamentos existem, porque é um processo interno, não se configura numa fraude, mas foi um trabalho de investigação bastante relevante, que o cliente concluiu, né, que nós tínhamos encontrado alguma coisa que estava realmente fora dos critérios, observando aí a distribuição de Benford. Qual foi o negócio assim mais punk de fraude que vocês já acharam, assim? Tipo, sei lá, eleição, esse mesmo do Bolsa Família que vocês Eu falaram? acho que foda de impacto e repercussão foi o Bolsa Família. Inclusive, a gente tentou entrar em contato com o Ministério Público. Não foi o Ministério Público, cara? O Carlão quase que lasca a gente. Porque... Quase que nós vamos em cana. Quase que nós vamos em cana. Não, a gente levou, a gente pegou o trabalho que nós fizemos, né, dentro da seriedade que foi constituído, né, com a base de dados que foi divulgada pelo portal da transparência, né, o Caio até pode falar um pouco mais sobre isso, que ele dissertou sobre isso, mas resumidamente a gente aplicou lá os algoritmos que nós conhecíamos, né, fizemos um estudo aprofundado, e a gente entende que esse evento, né, ou esse fenômeno deveria seguir uma distribuição esperada, e a gente vê alguns indícios ali, e acho que quando a gente vê alguma coisa que está incompatível com a realidade, a gente tem que levar para um órgão que consiga, pelo menos, dar uma atenção para isso. A gente tentou chamar a atenção, e eu tenho certeza que esse artigo agora publicado vai dar mais força ainda para o estudo no país, entendeu? Mas nós levamos sim. Na época, vocês acham que vocês foram ouvidos? A gente teve resposta do Ministério Público. Um promotor lá se deu o trabalho. Ele entregou pra gente, Otávio, um documento. Quantas páginas tinha aquele? Eu sei que era um documento longo. Inúmeras páginas. Assim, boa parte era
ele estava sendo retórico Formalidade. ali, né? E formalidade também. Mas ele analisou com o olhar que ele tinha, né? Com as informações que ele tinha ali, mas ainda assim ele não resolveu, porque eu até entendo, né? Que para fazer uma investigação maior e tudo, ele teria que pedir mais dados, mas ele não pediu Ou mais seja, dados ele para a cagou gente. pro negócio, falar bem a verdade. Sacanagem, né, mano? Porra, velho. O cara cagou, o cara fez puta pouco caso e disse que faltou, ó, esses moleques estão querendo fazer alguma coisa aqui. Nossa, Politicagem, velho. brother. A verdade foi essa. Porra, aí é É, foda, cara. porque, tipo assim, ele respondeu pra não ficar chato, né? Mas falou, meu, vou responder, né? Só pra engavetar esse Exato. negócio aqui. Porque eu lembro de quando eu tava lá, acho que foi a primeira vez que eu fui lá, vocês estavam falando exatamente desse cenário do Bolsa Família, que vocês estavam contando, se eu me lembro bem, aí vocês me corrigem se eu tiver errado, era alguma coisa tipo assim, meu, tudo tava batendo, mas na cabeça de vocês, tipo assim, meu, é uma coisa do governo que envolve dinheiro, não é impossível não ter pelo menos uma coisa errada nisso daqui. E aí, como que vocês acharam isso? Como que foi esse processo? Tipo, vocês pegaram a base, rodaram e falaram, meu, tá batendo Essa tudo parte o e... Glauber tem que falar que ele foi um dos especialistas aí nessa detecção. Foi um processo comum já nosso, né? Como assim? Todos os dados que a gente pegava, todas as bases, a gente ficava espremendo para ver se saía alguma coisa, né? A gente ficava analisando para ver se tinha alguma forma. E o que eu percebi, da forma que estavam tentando analisar antes, estavam tentando analisar o número puro. Do jeito que estava, já jogava na ferramenta e pronto. Eu falei, não, gente, eu acho que isso aqui deve funcionar igual um carrinho de compras. É como se a gente tem que descobrir o que são produtos, o que é o carrinho de compra. Basicamente foi isso no Bolsa Família, né? E deu certo, assim, deu certo. Eu falo deu certo porque na época aconteceu também, teve uma outra, foi uma investigação, né? Lembra que saiu no jornal? Era do Globo até. Que o percentual de fraude que a gente encontrou foi o mesmo que eles encontraram, que eles relataram lá na reportagem deles, né? O valor, cara, o número, quando a gente espremeu os números, o valor, coisa de 1 bilhão bilhão por mês. 1 bilhão e tantos por mês era um valor com indício de fraude. O mesmo valor reportado pelas matérias do Globo e foram outros jornais também, outros veículos de comunicação. O mesmo valor. Só que a gente, assim, descobrimos em paralelo a brincadeiras. A verdade foi essa. Eu lembro de vocês terem falado que vocês descobriram só por causa que foi de... Tipo, vocês olharam de uma cidade de O vocês. lance foi o seguinte, cara, a gente começou a analisar sob o ponto de vista exatamente, fizemos um agrupamento dos municípios no Brasil. 5.570, para ser mais preciso, são o número de municípios do país. Então a gente estava analisando, a gente não analisa, e a conclusão, em linhas gerais, é que é o seguinte, não é que o Bolsa Família tenha fraude no sentido de tenha alguma outra pessoa recebendo 10 pau por mês do Bolsa Família, não é essa a parada. O que os números nos disseram é que existem pessoas que estão recebendo e que não deveriam receber o benefício. E a parcela, o montante dessas pessoas mensalmente é na casa aí de R$1 bilhão por mês. Caraca. E é surreal, cara. Surreal. Cara, deixa eu levantar um ponto aqui. Até dando uma viajada. Mas assim, se tem pessoas que estão recebendo irregularmente, significa que, imagino eu, existe uma base de dados que tem dados dessas pessoas e essa base de dados está irregular, logo ela conseguiu a liberação desse benefício. Ou eu tô viajando? Você está certíssimo. Não, é por aí mesmo. Falecidos, qualquer pessoa com CPF, cara, menor de idade, gente que não... Brother, há 20 anos atrás, por isso que eu falei que tô dinossauro na TI, eu já vi esse filme. Eu trabalhei nos Correios, eu fui funcionário público federal, para orgulho da minha avó, e aí trabalhei lá nos Correios, no primeiro sistema de automação de agência. Um dos maiores serviços que o Correio presta e que prestava e que dava dinheiro para os Correios era o pagamento de aposentados do INSS. Cara, e eu não estou falando de pagamento de aposentado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu estou falando lá em Barreirinhas, no Maranhão.
Tô falando nas quebradas não sei aonde de Manaus. Meu camarada, e aí, como que aconteciam os dados? Acontecia exatamente a mesma coisa. Não davam baixa nas pessoas no sistema, enfiavam no sistema pessoas que não eram para receber, coisas desse tipo. Então, o Bolsa Família, bem ou mal, os indícios é que seja algo dessa forma. Exatamente como que é a operação para colocar pessoas que não deveriam receber o benefício e estão recebendo, não sei, foge do escopo da nossa pesquisa. Que a Uhum. nossa Sim. pesquisa dá indícios cara, tem locais, municípios que recebem, estão recebendo, tem pessoas recebendo que não deviam. Lembro até agora o breakthrough da brincadeira, o insight. Quando a gente comparou o município de Barreirinhas, que eu acabei de falar, eu me lembro muito bem de ter dito isso na sala lá, eu estava de pé lá naquele quadro para o Glauber e para o Carlão. Os números pagos num determinado mês lá para Barreirinhas e para Petrópolis, no Rio de Janeiro, eram o mesmo valor. Aí eu peguei e falei para os caras assim, galera, vocês sabem o que é Barreirinhas? Aí os meninos, cara, não, de verdade. Eu falei, é um deserto. Barreirinhas é um município onde fica o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Não mora ninguém naquela porra, é só areia, cara. Pagava pros tatu, tá ligado? Brother, como que pode, no município daquele, ter pagar o mesmo valor de Bolsa Família? Aí um dos meninos, eu não sei se foi o Carlão ou o Glauber, entrou lá no Rapidão, fez uma consulta no IBGE, aí tinha lá, número de habitantes de Barreirinhas, 50 mil habitantes, vai, um número assim. O número de habitantes de Petrópolis, 500 mil. Porra é essa, velho? Explica agora. Caraca, mano. Então essa foi a evidência, a primeira, e depois começamos a investigar. Eu tive que fazer uma investigação muito mais aprofundada por conta da publicação num paper, num journal de relevância científica, com revisores. Eu passei mais de quase um ano, cara, para publicar esse artigo, entre revisões, um monte de gente me questionando um monte de coisa, para provar por A mais B, até que ele foi publicado agora, no final do ano. Agora, no Natal, foi um presente de Natal. Então é um negócio bizarro, cara, bizarro. E, tipo, é um bagulho assim, né, que vocês só identificaram mesmo, assim, tipo, quando vocês foram a fundo do negócio, né? Tipo, não, mano, não é possível que essa cidade aqui, que não mora ninguém, tem tudo isso aqui de pagamento de Bolsa Família, não, vamos investigar. E aí que vocês, não foi só baseado nos dados, assim, no algoritmo que vocês rodaram, né? Teve um trabalho Sim, também pessoal de vocês, né? Pô, não, mas minha experiência, sei lá, alguma cara, coisa vamos assim, né? lá. Mas isso aí a gente pode até estender para machine learning, né? Para IA, que a galera fica aí achando Uhum. que a Skynet vai tomar conta, né? Do mundo. Essa é uma parada que a gente estuda. Eu, particularmente, estou aí enfurnado até o pescoço no mestrado com isso, trabalho com isso. E parece que, né, o Skynet, como eu disse, a Skynet vai dominar o mundo. Não é bem assim, cara. O machine learning, inteligência artificial, é uma ferramenta, uma puta de uma ferramenta, que tem cunho probabilístico. Por isso que a matemática é tão importante. Então, ela te dá um direcionamento. Assim, se eu tiver que chutar alguma coisa, se eu tiver que chutar um local que tem fraude, ou indício de fraude em alguma coisa, se eu tiver que chutar uma campanha de marketing, qual o grupo de pessoas que eu vou direcionar minha campanha, se eu tiver que chutar o diagnóstico de um paciente, eu prefiro chutar tendo técnicas de machine learning para me ajudar do que ser algo puramente empírico, né? Ou baseado Uhum. no nada, ou seja, é ferramenta Tipo, no achismo, né? achismo. Pelo menos a médio e curto prazo, e aí em termos de tecnologia a gente está falando de 5, 10 anos, não dá para substituir as pessoas. Assim. Ou isso, é isso que você está falando, esse aprofundamento e essa experiência, essa expertise. É uma. Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, eu tenho um algoritmo aqui que detecta, por exemplo, sei lá, desvio no Bolsa Família. Só que, beleza, o cara vai rodar o negócio, pode ser, que nem no cenário de vocês tinham um algoritmo foda, rodaram lá, e teoricamente os dados estavam batendo, né? E aí dependeu de uma análise mais forense de vocês de falar, pô, não é possível que essa cidade aqui tenha alguma coisa. Então eu acho que hoje em dia, na minha percepção, as pessoas acham muito que o algoritmo vai resolver o problema de tudo, do mundo. E na verdade, você precisa ainda de um complemento de uma pessoa ali dando
dando um apoio, que seja treinando uma inteligência artificial, fazendo alguma coisa. Não é uma parada, né, tipo, dá play e acabou, vou embora pra Não é casa. uma pessoa, uma equipe, na verdade, né? Uma equipe, exatamente. Porque são vários perfis, né, envolvidos nisso aí, né? Não é só o cara da Não. TI ou. Aliás, a gente fala bastante, né? A literatura fala bastante de que a inteligência artificial é uma ciência multidisciplinar. É uma galera de várias áreas, inclusive. Então, não tem jeito. O trabalho que eu estava até pouco tempo atrás, aí, empresa onde eu trabalhei um tempão, a gente não andava assim, o pessoal do marketing, financeiro, comercial, que era para não dar o direcionamento. E quando se fala de machine learning, tem outro risco ainda, que são os dados que você vai utilizar para treinar seus modelos. Tem esse outro porém, né? Aí você pode ter viés, tem uma série de outros complicômetros aí na parada. Não é assim, não tem um algoritmo mágico que coleta dados da nuvem, aquela entidade etérea e, bam, tudo funciona. Não é bem assim a brincadeira. Não é esse mundo Não, feliz, não é assim. Skynet. Eu não sei se o Glauber vai poder falar um pouco do case do HC. Também foi um case que trouxe grande aprendizado para a gente, né? Não sei se o Glauber pode falar. Vocês fizeram coisas lá, pode falar ou Ah, não? já falamos, né? É, Mas não, acho que não tem nada. O negócio lá foi um trabalho que a gente teve de apoio, né? A gente teve acesso a alguns dados para analisar de um projeto em andamento. Falo isso porque minha esposa é de lá, ela é pesquisadora, né? E foi um negócio que a gente contou com a especialista que era ela mesma, né? Então a gente estava fazendo análise de dados do trabalho dela ali, mostrando o resultado para ela. E sem a especialista, aquilo para a gente não significava nada, né? É só um detalhe, uma coisa que a gente fez para ficar legal esse trabalho, que foi possível também a gente ter acesso aos dados, a gente descaracterizou todos os dados, né? Então você tinha, por exemplo, tinha 200, isso eu lembro também, é um número certeiro, que é 246 registros. Anota aí, Jamal. Era, Tô anotando aqui. esse era 246 características, né? 246 colunas. Imagina você ter isso de características de pacientes, né? E as características, elas, para a gente, era característica 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os valores eram os números que era resultado de exame, valor de exame e tudo mais. E aí a gente tinha aquele monte de dados que sem o especialista aquilo não significava nada e você poderia aplicar o máximo de técnicas possíveis sem achar nada se não fosse com o apoio do especialista. Com isso, a gente conseguiu ajudar lá em algumas análises, que foi bem bacana, né? Eu só quero ressaltar aqui, né, que um dos trabalhos que nós realizamos lá, nós mostramos o resultado e um especialista concordou que a gente mostrou lá o paciente que talvez tinha um caso mais grave, alguma coisa assim, né? Sim. E o especialista falou, realmente esse aqui é um dos casos mais graves que nós temos, né? Acho que lembra até o caso que você está falando, né? Para lembrar que no caso era uma base de pacientes era infantil, né? Eram crianças ali e eu mostrei um dos pacientes que tinha maior proximidade com outro paciente. Imagina você comparar duas pessoas com 246 características, né? Uhum. Aí eu falo, ó, essa daqui está mais próxima dessa. Aí ela olhou e falou, realmente, a paciente tinha falecido, uma, e o outro estava com o mesmo problema que era respiratório, né? E só sem analisar todos os dados, né, você não aproximava os dois. E aí foi legal que de cara ele viu, nossa, isso realmente foi interessante. Não, e aí você pega uma análise dessa, assim, se você que eu acho que a grande treta do negócio é você ter os dados, né? E você tendo os dados, tendo a pessoa que conhece os dados para explicar o que que é cada coisa ali, dá para você prever muita coisa, né? Tipo, que nem você falou de pacientes. Se você pegar o histórico de um paciente, você consegue, de vários, na verdade, né, fazer um estudo em cima disso, acho que você consegue chegar numa maturidade de falar, por exemplo, você entrou um paciente,
e o paciente está mais ou menos naquele mesmo caminho, você consegue falar, ó, esse paciente aqui, ele tem uma grande chance de ter um câncer porque esse outro aqui estava no mesmo caminho e teve também. Só que você vai ter isso numa massa gigantesca de dados, né? Sim. Não sei se isso Sim, entraria sim, faz todo sentido. É isso aí. Ó, eu vou dar um paralelo do que você está fazendo sobre o que você falou, sobre exatamente a pesquisa que eu estou fazendo agora para minha dissertação. Eu estou trabalhando lá no IPT, na área de desastres naturais, e fazendo justamente mapa, o que a gente chama, que os geólogos chamam de mapa de suscetibilidade a deslizamento. Então, cara, tem determinadas regiões geográficas que estão mais ou menos suscetíveis a desabar sob determinadas condições. E é exatamente isso que eu estou propondo, que é o uso de técnicas na verdade, redes neurais, para que a gente faça o diagnóstico de determinadas regiões, dado um conjunto de características. Quando eu estou explicando isso para alguém que não é muito da área, sei lá, para minha mãe, meu pai, com algum amigo que não é da área, e eu faço um paralelo com a área de saúde, cara. Então, tem o que eu estou tentando fazer, só que para analisar se uma região vai desabar, tem um deslizamento que acontece no litoral aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, todo verão, existe um conjunto de características que a gente analisa. Então, aquela região é mais ou menos propensa a ter esse desabamento. Então, o paciente é mais ou menos propenso a ter um ataque cardíaco, por exemplo, se ele estiver em condições tais. É só uma questão de tempo. Mais ou menos propenso quanto? Aí a gente consegue, com essas técnicas, aí no meu caso estou usando redes neurais, dizer até um percentual. Cara, dadas essas circunstâncias aí, esse cara tem 80% de chance de desabar. E assim sucessivamente. Dá para fazer exatamente isso que você falou. O que vale comentar, Caio, é que o Caio não largou o osso, né? Mesmo, não largou o osso que eu falo, mesmo podendo usar bibliotecas aí, porque o objetivo ele pode encapsular a complexidade, ele recentemente desenvolveu a própria rede, né? Ele tá competindo com os algoritmos de caixa preta aí, né? De mercado aí. Tem até Que uma da hora. gravação, a gente fez uma gravação, acho que foram 3 programas, 3 vídeos, do Caio explicando o algoritmo que ele montou, muito bacana, que é um dos princípios do ROL, né, que a gente tinha comentado lá no começo. A gente até chegou a fazer uma base mesmo para o grupo ficar alinhado, né, e a gente ter isso para todos. A gente fez alguns princípios lá e dos princípios era isso, era desenvolver os algoritmos próprios, não depender de biblioteca. Isso. Aí vou voltar no que o Jamal tocou há alguns instantes atrás, você comentou meio por alto, Jamal, eu queria até que a gente voltasse nesse assunto. Vamos voltar, vamos voltar. Gente que faz, cara. Nosso mindset aqui sempre foi, cara, vamos fazer. Você tem toda a razão, brother. Como me tira do sério aquela galera que fala, não sei o quê, porque isso aqui é melhor, porque tem no seu livro tal, porque a ferramenta, porra, cara, faz. Que é foda. Tecnologia tem muito isso. Eu não sei se isso é inerente da nossa área, né, meu? Que tem coisa aparecendo toda hora, e toda hora e aí até os marqueteiros, defensores de cada ferramenta. Isso em qualquer coisa, desenvolvimento, banco de dados, ferramenta de front-end, enfim, tudo. Cara, eu acho foda. que são das pessoas, velho, porque eu vou te falar o seguinte, mano, isso não vai de área, cara, porque é o seguinte, se eu ligo pra você e falo, ô Caião, ô Glauber, Carlos, ô Otávio, cola aí em casa, vou fazer um churrasco, mas eu nunca fiz um churrasco na minha vida. Porra, mano, eu vou ver o vídeo no YouTube, vou perguntar pro vizinho, vou ligar pro tio, vou pesquisar o melhor tipo de carne, eu vou correr atrás, velho, atrás e peço ajuda pra vocês, tá ligado? Tipo, cara, vou fazer, mas eu não sei, dá pra gente reunir aqui, dá pra gente chegar perto aqui, fazer o bagulho acontecer? Agora tem gente que fica na teoria, fala pra caralho, nossa, eu quero, que nem a gente falou, né, vou fazer, vou chegar na lua, vou chegar na puta que pariu. Aí você chega assim e fala, então vamos agora? Aí o cara fala, puta, agora não dá, eu tenho yoga, eu tenho que fazer yoga. O cara tem 200 quilos, velho, não levanta uma perna. Eu tenho que fazer yoga.
Mas isso daí é o famoso que acho que muita gente fala, é o vamos Vamos marcar. marcar. E não marca, né, velho? É tipo isso, você fala pro cara, "Ô, vamos lá fazer tal coisa, um projeto. Pô, da hora o projeto tal, então vamos começar amanhã. Não, vamos ver sim. Porra, fala logo que não quer Não, fazer, né, quando o velho? Otávio falou, mano, vai ter 3 caras, a gente só pra conversar, a gente só fez com um até agora. O Otávio falou, vai ter 3 caras, eu falei, é nada. Não vai ter 3 caras aqui pra nós conversar. Nem fudendo, deu 8 horas, tinha 3 caras que eu falei, puta que pariu. E agora, o que eu Agora faço, né? vamos. Então, eu poderia muito bem, sei lá, falar, Otávio, mano, sei lá, não vai dar pra fazer, não sei, não tem nem ideia como fazer. Só que não, velho, enchi o copo aqui e falei, vamos fazer, Boa. tá ligado? Mas é muito legal, cara, muito legal essas pessoas, né, que têm iniciativa, né? Deixa eu provocar um pouquinho, cara, aproveitar que já tô meio alto. Ô, Caio, rede neural é uma sequência de if else ou não, velho? Ah, aí você tá provocando, né? Aí o cara tá de sacanagem, né? Mas o que é a rede neural, cara? Por cima, assim, pra não esticar muito, que eu sei que isso aí é papo de horas, vai. Cara, as redes neurais, na verdade, aliás, boa parte dos algoritmos de machine learning, a grande diferença deles, conceitual, aí vamos pegar um paralelo com o if else, gostei da sua provocação, é uma boa provocação, para falar a verdade, é que é o seguinte, ela é baseado, cara, vamos lá, as estruturas if else, elas de certa forma, elas tentam, a partir de construções lógicas, identificar N cenários nas N situações possíveis. Ou seja, N elevado a N, que vai dar uma coisa infinita, é impossível. Qual é a grande diferença conceitual para o tal do machine learning? E aí a base dessa brincadeira toda é matemática. Por isso que a gente está... E probabilidade. É o seguinte, chute, cara. É o princípio do ser humano, tentativa e erro. É assim que a gente aprende. É assim que uma criança não põe a porra do dedo da tomada 2 vezes. É assim que um rato de laboratório não vai num lugar tal porque ele vai tomar um choque e assim sucessivamente. Peraí, explica isso melhor. Como é que isso funciona? Traduzindo em miúdos, assim. A parada é o seguinte, cara, você tem um conjunto, quer chegar num determinado resultado. Vamos lá. Aquela porra daquele paciente vai ter um infarto. Isso é aí que eu quero chegar. Esse cara vai ter ou não vai ter um infarto, beleza? É isso que eu preciso, esse é o meu resultado. Aí eu estou falando resumindo, é um problema que a gente chama em machine learning de problema de classificação. Vai ser isso ou não vai ser? Binária, no caso. Ok. Quais são as variáveis que levam um sujeito a ter infarto? Mano, o cara tá acima do peso, sedentário pra caramba, bebe pra cacete, bebe tu comendo torresminho, velha, não sei, faixa etária tal, e aí vai embora. Algumas predisposições genéticas, etc, etc, etc. Beleza. São essas variáveis que vai fazer parte do meu escopo aqui para fazer uma análise se o cara vai ter um infarto ou não. Ou melhor, o quanto o cara está sujeito, qual é a suscetibilidade desse cara ter infarto. Maravilha. Aí você aprende, você tem algoritmos que são a rede neural e você vai ensiná-lo. Como que você faz isso? Você pega uma porrada de histórico de pacientes, que dá aquelas características que você previamente estabeleceu, e com o histórico do cara. Esse cara teve infarto, esse não teve. Esse teve, esse não teve. Esse teve, esse não teve. Então você transforma todas aquelas variáveis, né, as features que a gente chama também, em representações numéricas. Sejam elas booleanas, seja a pressão arterial, que é um número, e etc, etc. Fator histórico. E, cara, você passa essas variáveis com esse histórico. Pensa numa equação. Lembra lá de uma equação lá do colégio, né? Posição inicial, final é posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Lembra dessa porra? Newton, lá atrás. Você não lembra, foda-se. É verdade. Eu ia falar que eu quase repeti o pré-cálculo, mas só não falei o começo porque ia passar vergonha. Tá valendo. Então tem uma equação qual foi a grande sacada aí dos físicos do século XVIII, XVII, XVIII e XIX? Cara, decodificar comportamento de alguns fenômenos. Cara, a Terra gira ao redor do Sol num período tal e tem uma equação que determina isso, esse movimento. Beleza, os caras determinaram isso com observação e um bocado de nóia na cabeça, né? Umas jurupinga também. O que a rede neural faz é a mesma coisa, só que com um volume de dados gigante
existe algumas técnicas matemáticas que a gente põe no meio para transformar isso numa equação, em que as variáveis são as features, né, as características do paciente e o seu resultado do outro lado. E aí o que eu faço? Quando a gente fala que eu estou treinando essa rede, o que eu faço, o que a gente faz é o seguinte, cara, põe esse monte de número, vê o resultado que saiu nessas equações e mede tua taxa de erro. Você errou muito? Errou, cara. Aperta os parafusos de novo, ou seja, mexe de novo nessas equações e minimiza teu erro. Então, quando você está treinando uma rede neural, você está decodificando um conjunto de variáveis para que chegue num determinado valor e, através da tentativa e erro, você vai ajustando aquelas suas variáveis que vai ser decodificada numa equação grandona, igual aquelas do colégio. Então, isso não tem ifs e els no mundo capaz de escrever essa porra, porque as combinações são infinitas. E se você usar essas técnicas matemáticas, aí passa por cálculo newtoniano, passa por equações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, essas porra que a gente acha que não vai servir para nada na vida, cálculo, derivada, integral, triângulo, retângulo, que, puta, eu vou usar essa porra aqui para tirar 10 ou para passar de ano, serve para caralho para isso. Então, a forma de aprendizado das redes, ou mesmo de outros algoritmos de machine learning, é completamente diferente dos if-else encadeado, tá? Ele parte desses princípios de, cara, matemático, aí tem matriz, cálculo de matriz, um monte de coisa que a gente aprende lá no colegial que acho que não serve para nada. Você junta essa porra toda e vai embora. Ah, isso é super novo? Não é, cara. Essa parada aí tá lá desde os anos 50, com Turing. Morreu, depois teve alguns avanços ali, 60, 70, morreu. Por que morreu? Porque não tinha computador para processar um volume de dados grandão, fazer cálculo matricial e cálculos matriciais elementares, relativamente elementares. Só que com volume de dados, o famoso Big Data, não tinha computador para essa porra. E aí agora, nos 2010 para frente, esse negócio começou a estourar novamente por causa de poder computacional, computação paralela e alguns outros paradigmas da computação que permitiram. E, brother, apesar desse algo parecer complexo, a matemática envolvida nesse negócio é relativamente simples. É simples. Então, tipo assim, a grosso modo, ele pega uma base de dados gigantesca que sempre vai estar sendo incrementada e ele pega o registro ali baseado em proximidade. Em proximidade. Você pega aquela tua base gigantesca, submete a um conjunto de funções matemáticas e ele vai te retornar alguma coisa. Você força essas equações matemáticas, tem características. Por exemplo, eu tenho uma equação tangente hiperbólica que o que quer que você ponha nela, o resultado vai ser 0,1 ou algo no meio disso. E 0,1 ou algo no meio significa uma probabilidade de acontecer 0 a 100%. Por exemplo. Uma dúvida que eu acho que eu sempre fiquei disso dos algoritmos matemáticos, por exemplo, que nem eu estava vendo lá no site de vocês, lá no bigdatahall.com.br, lá na parte sobre, tem lá o que vocês são formados e tal. E aí eu vi lá, tava olhando lá no de vocês, do Carlos, eu vi lá, People Analytics graduado em matemática. Hoje, esses algoritmos matemáticos, por exemplo, o Carlos chega, olha o dado e fala assim, pô, cara, eu acho que é bom a gente testar com esse algoritmo, esse. Caião, coloca isso aqui no código e vamos testar. É tipo uma parada assim que funciona ou tô viajando? Não, é exatamente isso, né? Ou seja, na verdade não tem tem um termo em inglês, né? One thing fits all, uma coisa assim, né? Não tem uma solução mágica, né? Você tem que testar. Na verdade, cada base de dados, ela fita melhor com o algoritmo, né? Obviamente, precede o estudo que você quer fazer. Você quer fazer um estudo de clusterização, um algoritmo de predição, por exemplo. Então, você tem um conjunto de algoritmos para cada tipo de problema, mas não é um algoritmo que vai resolver todos os problemas, né? Geralmente, você consegue resolver com coisas simples, né? Sem grandes sofisticações, você consegue resolver as questões. Mas, sim, a gente utiliza mais de um algoritmo para poder, talvez até ter a mesma constatação. É só complementar essa questão do mais de um algoritmo que o Carlos falou, que uma coisa bacana voltando de novo aos princípios do ROL, de ter os próprios algoritmos é que você fazendo os próprios, você pode inclusive
juntá-los quando você achar oportunidade para isso, né? Quando você está usando biblioteca fechada, é mais difícil você colocar esses algoritmos para trabalhar em conjunto, né? Você conseguir customizá-los, né? Personalizá-los para o que você está fazendo. Isso que é bacana também de fazer os próprios. Porque que nem o Jamal mesmo até já falou aí que ele foi um zero à esquerda aí no zero à esquerda, a pegadinha trouxa, né. Dois zeros da esquerda, me No respeita. nos cálculos ali na faculdade. Eu pelo menos, eu tinha muito a visão, assim, falar: "Cara, putz, meu, matemática na TI, cara, pô, meu, realmente, assim, é um bagulho muito punk, assim, precisa mesmo sempre". E quando eu conheci vocês, o Carlos no dia ele estava falando de vários algoritmos de matemáticos que poderiam ser usado na solução que de um cara que vocês estavam conversando lá, que era o cara que queria fazer um negócio, acho que na Philip Morris ou na Ambev, era alguma coisa assim. E aí eu lembro muito bem do Carlos falando: "Pô, não, ó, para isso daqui dá pra gente tentar usar um algoritmo A, um algoritmo B, um algoritmo C, ou" e aí o Caio complementou com algumas coisas: "Não, a gente pode usar um pedaço desse daqui, porque daí ele já vai preparar os dados para esse outro, mas daí a gente só vai ter uma certeza na hora de testar". Então eu acho que quando eu ouvi ele falando esse cenário, assim, de N algoritmos ali, eu falei: "Caramba, mano, eu devia ter muito prestado atenção naquelas aulas de matemática que Esses eu caras é tive, mó né". nerdão, mano. Porque, cara, eu até nessas visões, assim, de hoje acho que se fala muito mais de Big Data do que há 5, 6 anos atrás, mas a essa sacada, assim, de ter um matemático no time, não só porque hoje em dia você vai montar alguma coisa assim, vai montar um Big Data, as pessoas a primeira coisa que pensa é: "Cara, preciso de um cara de TI e preciso de um cara que, sei lá, que manje de dados, um cara que vai programar, um cara que manje de dados e acabou". Só que ninguém lembra que tudo isso daí, sei lá, 90%, posso estar chutando muito errado aqui, eu curto jogar uns números aleatórios sem nada a ver, né. Tipo, 90% do estudo ali é baseado na matemática. E eu acho que essa sacada de vocês terem um matemático ali junto, pô, é tipo anos-luz na frente de muita gente que tá tentando seguir nesse ramo, né. Eu aprendi muito ali com o pessoal, sabe? E até me arrependo igual você de não ter aprendido mais, né? De não ter me dedicado mais ainda, porque foi um período de muita descoberta, né? Embora tenha formado em matemática lá na década de 90, né? Eu me reaproximei de vários conceitos que já estavam num campo mais arquivado na mente, vamos dizer assim. Mas é um Aham. trabalho em time, não acho que sozinho dificilmente qualquer um de nós chegaríamos, porque o que não é trabalho de matemática ou de computação é trabalho de equipe também, né? Tem as questões aí motivacionais, a própria equipe, um dando força para o outro, então acho que isso tudo se complementa, né? E hoje, tipo assim, chega uma empresa pra vocês e fala assim: "Cara, eu quero fazer uma análise de dados aqui, eu quero fazer um projeto". Normalmente como que as empresas chegam até vocês, assim, tipo? A gente no começo recebeu bastante indicação, principalmente de quem já fazia parte do grupo, né? E, e, e ofereci e falava eu tenho um problema, né? E alguns a gente tinha que ir lá. Eu lembro que a gente fez visitas lá, no caso até do que a gente tinha comentado dos laboratórios, né? E chegou via indicação, né? A maioria é via indicação. Outras bases de dados a gente explorou mesmo também, né? Igual do Bolsa Família, do próprio HC. Teve um caso de People Analytics, né? Engraçado você falou do matemático, né? Que é no caso o Carlos. Uhum. Mas o Carlos, ele é o especialista em RH, e a gente usa bastante o conhecimento dele de negócio, né? Para os casos lá que a gente pegou de People Analytics, né? Isso foi bem bacana também, né? Ele é especialista em duas pontas, você pode falar, então. Mais em RH hoje. Que da Mas hora, meu. o legal é o seguinte, que a gente conseguiu construir um grupo tão sinérgico, né? Embora tenha tido um núcleo mais
consistente, que somos nós aqui, o Vitor participou muito com a gente também, mas nós tínhamos muitos colaboradores, né? Então, tinham pessoas que estavam o tempo todo olhando oportunidades e nos apresentando nessas oportunidades, que é esse case, por exemplo, dessa indústria de papéis, que de forma belíssima o Caio construiu lá um algoritmo para prever a parada da máquina antes da máquina parar, entendeu? Mas, assim, foi tudo um processo de construção, cada um pensando alguma coisa, com críticas construtivas no que tange a ideia de um, a ideia de outro. Foi um processo de construção muito, muito saudável e muito determinante para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos hoje, né? Até um modelo, lembrando disso, né? Um modelo que a gente queria até comercializar na época, eu lembro, era de horas de uma squad, né? Na verdade, horas do grupo, né? Então, você diz o problema, a gente diz os profissionais que participarão daquele problema e as horas que eles vão ficar alocados para aquilo em grupo, que é o que a gente fazia, era isso, a gente discutia em grupo cada cenário e ia testando, né? Usar esse algoritmo, usar aquele, usar qual solução que a gente ia aplicar em conjunto, cada um dando a sua contribuição. Então, meus dois centavos nessa história aí. Quando você pergunta, Otávio, e o Jamal também provocaram aí, cara, como que vocês abordam? Eu tenho, cada vez mais, eu gosto de ficar, técnica de aprendizado, né, fazendo paralelo com outras coisas. Eu vejo essa questão aí do uso de machine learning meio que paralelo a medicina. Cara, existe um conjunto de doenças. E aí o nosso professor já falava isso também. Existe um conjunto de doenças distintas. Para cada conjunto de doenças, existe um conjunto de medicamentos. Dá para a gente falar que em problemas de otimização matemática ou que utilizam técnicas de machine learning, dá para a gente fazer um paralelo com isso. Por exemplo, eu tenho problemas clássicos de classificação. O paciente vai morrer ou não vai morrer? A máquina vai quebrar ou não vai quebrar? Aí é um problema de classificação binária, né? Então, existe um conjunto de técnicas, de algoritmos para resolver isso, que são baseados em modelos matemáticos para resolver esse tipo de problema. Eu tenho um problema de classificação de multiclasses. Cara, dadas as circunstâncias, vamos lá, falando de eleição, o cara tem uma tendência mais conservador, centro ou esquerda, por exemplo. Então, como que eu consigo classificar essas pessoas? Não é só binário, sabe? Então, dado um conjunto de variáveis, o cara está propício a comprar eletroeletrônicos ou artigo para casa ou beleza, sabe? Então, problema de classificação de multiclasse. Então, existe um conjunto de técnicas para isso, estão baseadas em modelo matemático. Regressão. Cara, quanto vai valer o papel tal na bolsa de valores daqui a não sei quanto tempo? Quanto que vai ser quando que eu vou ter falta de produtos na minha loja? É um problema de regressão. Por exemplo, então é outra coisa, que aí mistura com séries temporais. E assim sucessivamente, problemas de agrupamento, de clusterização, né, como a gente chama, que é outro conjunto de técnicas. Então, cada um desses para cada tipo de doença, cada tipo de problema, a gente tem um conjunto de técnicas que tem fundamentos matemáticos distintos. Uma segunda pitaco aqui, que eu queria falar com relação à história da matemática, o que aconteceu? Como você se questionou aí, cara, eu sou um profissional de TI, precisa mesmo de matemática? Você levantou isso aí. Aí você me fez agora voltar um moleque de 15 anos de idade, que eu sempre gostei desse negócio de matemática, e o mais próximo, só que quando eu fui lá prestar vestibular, eu disse, cara, matemática eu tô fodido, vou morrer de fome. E estava surgindo a tal da profissão do futuro, que era computação. Então, era o mais próximo de uma coisa para outra. E aí, com o passar dos anos, você vai ver, pô, pensando bem, eu não uso tanta matemática assim, né? Só que, cara, talvez a gente não use muito matemática, nós profissionais de tecnologia, porque a gente está muito mais preocupado, e aí é uma crítica que eu faço, a ser usuário avançado de determinadas ferramentas. E não procurar saber o que está acontecendo por ali. Cara, banco de dados relacional nada mais é do que teoria dos conjuntos do COD, lá dos anos 60.
pergunta uma porrada de DBA, os caras não sabem. Na boa. Então tem matemática ali. Mas o cara é um puta expert em Oracle. Super certificado e a puta que pariu. Mas aquilo ali é teoria dos conjuntos. Que está revestida em select, etc, etc. Lógica é a álgebra booleana. Os operadores. Só que ele tá cagando por aí, sabe? Que vai o if, e aí na tentativa dá certo ou dá errado. Tipo, já tem o framework pronto, vou usar e que se lasca o que faz por trás, né? Essa parada do machine learning, do IA, tornou a matemática muito mais exposta, digamos assim. No entanto, aí eu não tenho demérito nenhum. O mercado não permite que a gente fique, para citar o artigo que eu estava falando aqui, passei um ano para publicar a porra de um artigo. No dia a dia, eu tenho 10 problemas por dia para resolver. Naquele dia, que o cliente está pressionando e a puta que pariu. O cara não está lá para esperar eu debruçar sobre a matemática, a porra toda. Então, isso faz com que as ferramentas sejam construídas e elas sejam o mais user-friendly possível. Na minha cabeça e dos meus colegas aqui do Hall, o mindset do Hall é, cara, a gente precisa ser usuários avançados do avançado. Vamos tentar ser isso? Vamos nos propor isso? É isso que a gente tenta fazer da vida. Porque gosta, antes de tudo porque gosta, e é um monte de cabeçudo mesmo. Cara, esses caras aí são muito diferenciados, meu. Tá maluco. Deixa eu levantar 3 pontos aqui, antes que eu me esqueça, antes de tudo. O primeiro é o seguinte, depois de 1 hora de conversa, cheguei a uma conclusão que já via isso há muito tempo atrás, mas depois que vocês falaram, né, que tiveram ali frente a frente e confirmaram isso, é que o governo é a pior empresa que existe, né, velho? Você chega com a foto assim do incêndio e fala assim pros caras, ó, tá pegando fogo. O incêndio tá pegando fogo. Aí os caras falam, é mesmo, né? Foda, que chato. Tem que esperar alguém lá depois ver, né? alguém lá ver, joga um copinho de água, é embaçado. Aí você chega com uma empresa, né, tipo, que vê que tem um rombo ali, com dados, com dinheiro, enfim. E os caras já é uma outra abordagem, né? Puta, é meio triste ver que isso é uma realidade, mas, enfim, né? Talvez os caras gostem de, sei lá, mostrar um número final, por exemplo, lá do Bolsa Família, né? Os caras podem falar assim, estamos pagando, sei lá, 170 bilhões aqui, olha aqui que nós tá pagando. Mas nós tá pagando pra quem? Sei lá, pra uns defuntos aí, pra uns pés de rato aí, sei lá, uns caras nada a ver. É complicado, cara. O segundo ponto queria mandar um recado pro meu professor de ensino médio, não pra todos, tá? Mas só pra esse em específico, de matemática. E se esse filho da puta tivesse me dado um motivo pra eu estudar matemática, talvez eu teria empreendido. Porque você chega pro cara e pergunta, onde que eu vou usar isso? O viado vira pra você e fala, na vida. Porra de vida, caralho, eu vou usar esses montes de teoria na vida, cara. Eu quero um lugar específico pra usar, me dá um motivo. Genéricaço, Na vida. Uma porra que eu vou estar no mercado, eu vou ter que usar mais e menos e multiplicação, cara. Eu não vou ter que usar nenhuma teoria, me dá um motivo decente. Que o Caio falou, cara, tomara que agora, com a chegada de machine learning e todos esses assuntos aí, talvez as pessoas tenham até mais motivo para aprender e não simplesmente para a vida. E o terceiro ponto eu esqueci. Foda, muito zica. Queria saber de vocês se nesse cenário que a gente tá vivendo aí de Covid e tal, eu vi, tipo, uma galera não teve muitos, mas teve vários casos, tipo, do cara que é saudável, que era esportista, e o cara aí pegou o negocinho, deu 3 dias, foi pro saco, e tem o velho lá de 110 anos, que rosquei o braço com a corda pra tentar manter inteiro, o cara pegou Covid e sobreviveu. Tem como o machine learning, o big data, enfim, todas essas coisas aí, entrar nesse estudo para tentar entender melhor o comportamento, por exemplo, de um vírus, assim? Tem, cara. Tem, eu tenho certeza que tem uma galera fazendo isso. Principalmente nos últimos 2 anos, estou muito enfurnado na academia, cara, e interagindo com journals internacionais de alto impacto e tal. Só se fala em Covid, cara. Tem uma galera pesquisando um monte de coisa
em várias frentes, não só da área de saúde, mas, por exemplo, de ciências exatas, aí, de técnicas de machine learning, com certeza. Por todo journal que eu entro, quando eu tenho uns outros artigos que eu estou escrevendo, aí você tem um trabalho de procurar onde publicar, e aí você entra no journal, cara, todos só fala de Covid, 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 Covid. A revista da FAPESP, que eu recebo por ser bolsista, que eu recebo todo mês, eu estou até de saco cheio, porque só vem falando de Covid, eu quero ver mais matérias sobre outros assuntos, assim. Esse mês até veio uma matéria bacana sobre astrologia lá, umas anã branco, umas porra assim, que é um assunto que eu gosto também. E eu, finalmente alguma coisa que não é Covid. Mas te respondendo, o que eu quero dizer com isso sim, tem uma galera que está pesquisando esse tipo de coisa, e sim, dá. Com certeza dá. Agora, isso requer tempo, porque um dos pré-requisitos como a gente falou, dos princípios dessas técnicas, é ter massa de dados, né? Então, para isso, eu preciso... Tudo bem que a gente já tem uma porrada de gente aí com casos como esse que você está falando. Então, você levanta uma série de variáveis, aí eu preciso do especialista, do médico, para me ajudar com isso e levantar esses dados. O meu único receio nessa história, eu volto para a sua pergunta, o ponto que você levantou, número 1. Boa parte desses dados, quem os gere e quem os disponibiliza, invariavelmente vai disponibilizar, é governo. E aí, meu camarada, fodeu. Em machine learning, a gente tem uma máxima, o Carlão gosta de repetir. Lixo, garbage in, garbage out. Se o dado é uma merda, o meu resultado vai ser uma porcaria. E aí, cara, pelo menos o que a gente está vendo aqui no Brasil é claramente uma manipulação desgraçada desses números. Ninguém morre mais de outra coisa, só de Covid, né, cara? Vocês já pegaram algum trabalho para fazer de alguma empresa ou de algum estudo assim que vocês olharam e vocês falaram, mano, essa base tá tudo cagada, não dá para fazer porra nenhuma com É o isso mais aqui. comum, né? Acho que a pergunta devia ser diferente, né? Vocês pegaram alguma vez alguma base que você falou Vocês já não assim? pegaram a base, já receberam uma base perfeita que era só processar e pronto? Não, nunca ainda. É nosso sonho, né? Big Dream. O que vocês mais pegam de cagada em base? Assim, é tipo estrutura, dado que não tem consistência? O que Eu é vou falar um normalmente? pouquinho, mas deixar os especialistas aí falarem na sequência. O mais difícil é ter dados, né? Ou seja, a discussão não é a qualidade dos dados ainda. A questão são os dados em si, né? Ou seja, pelo menos no universo de recursos humanos, onde agora a trend é People Analytics, né? Que se fala muito, se escreve, enfim, a mídia divulga muito. E os gestores de RH me perguntam, olha, eu quero começar a fazer People Analytics, me fala aí o que eu tenho que fazer. Começa a fazer dados, né, mas com qualidade, né, com critérios, com organização. A primeira sugestão que eu passo para os gestores de RH é essa, né? Você vai fazer People Analytics com o quê? Se você não tiver dados de qualidade, você garbage in, garbage out, como bem o Caio ressuscitou minha frase aí, mas... Eu acho que é isso. Quando você fala falta os dados, me lembra uma coisa que acontece muito, né? Que são os missing values. Você tem a coluna lá, tudo parece inicialmente planejado para armazenar o dado, né? Mas aí quando você começa a processar, fazer qualquer tipo de análise, aí você percebe que tem mais dados faltantes do que tudo, né? Aí você tem que usar técnicas para você ter uma base limpa, para você ter uma base processável, analisável, né? Hoje mesmo, eu lembro um caso que foi passado, que logo de cara o que foi dito era o seguinte, só um detalhe é que está escrito aqui o nome da doença, no caso era Alzheimer, está escrito aqui de 50 formas diferentes, tem como a gente resolver isso, né? Tipo, você vê que o pecado está na entrada, né? No planejamento de como... Acho que o cara esqueceu como que escreve Alzheimer. Esqueci, eu não tinha também. Inclusive tem ferramentas hoje, por exemplo, uma ferramenta famosa para isso, famosa assim, que eu conheço pelo menos, que eu sei, chama RedCap, que é uma ferramenta utilizada na área médica
para você montar os formulários de entrada. Então você tem soluções, só que ainda é pouco utilizado, né? Você tem o cenário mais comum é você ter aquele, por exemplo, na área médica, no exemplo, né? É você ter aquele médico ali, aquele especialista que tem boa vontade, ele quer fazer um trabalho, às vezes um trabalho de doutorado, um trabalho de pesquisa, e ele vai começar a armazenar os dados dele, vai começar a coletar, só que ele vai coletar onde? Adivinha? Ele vai pegar o clássico Excel, né? E vai começar a armazenar aquilo de alguma forma e depois a ideia dele é mandar aquilo para um estatístico e, pasmem, o estatístico sozinho não faz acontecer nada, né? Só que tem essa expectativa. Aí depois ele descobre que tem trabalho pela frente, que ele, como especialista, tem que atuar junto, né? Que é uma das coisas que a gente vem falando. Você tem que ter um especialista junto. Não adianta você colocar sua base de dados na mão do estatístico e achar que ele vai fazer chover com aquilo, né? Tipo, para alguém que tá estudando, que tá na faculdade, assim, que vê esse cenário de vocês, assim, que vai ouvir vocês falando e aonde vocês chegaram, qual é o trabalho que vocês fazem, que você daria de conselho para uma pessoa que tá saindo da faculdade? Tipo, ó, cara, estuda isso, foca nessa parte, sei lá, tenta entender como é que funciona tal algoritmo, que é o que você mais vai ver no cenário de um Data Analytics ou de um People Analytics, por exemplo, numa questão de RH. Que vocês dariam de dica pra galera, assim? Agora, Carlão, você que é nosso RH. Putz, cara. É um processo de construção, na verdade, né? Talvez eu já vi vários especialistas falando isso, mas acho que todo mundo deveria saber a programar, né? Ou pelo menos ter alguma intimidade com alguma plataforma algum frame de programação, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu seguiria esse caminho aí. E à medida que você vai aprendendo a programar alguma coisa, você vai se interessando, vai aprofundando, vai tentando descobrir um pouco mais. Obviamente, além da questão de começar a ter uma composição de dados mais robusta e mais confiável. Caraca, o que o Carlos falou, né? Não interrompendo, né? Mas o que o Carlos falou, velho, é o que eu penso há muitos anos, cara. Acho que se todo mundo se preocupasse, não de programar a fundo, mas, cara, pegar lógica, velho, lógica de programação te ajuda na lógica da vida. Eu virei uma pessoa mais chata depois que eu peguei mais de lógica de programação, velho. Porque aí quando você aprende lógica, tudo que você vai fazer tem que ter lógica, senão você não quer fazer. E eu me tornei uma pessoa chata por causa disso, velho. Puta que pariu, mano. Tem o Spock de vez em quando, né, Jamal? Porra, velho do céu, cara. Tá maluco? Eu vou só complementar aqui, né? O Bill Gates falou isso há muitos anos atrás. Não sei se é a pessoa que deva ser citada aqui ou não, que tem adoradores e haters também, mas ele já falou isso lá atrás. E eu fui num congresso de RH em 2019, né? E nesses congressos eles costumam trazer pessoas de relevância, inclusive de outros países, né? E eu me recordo, cheguei numa palestra e tinha um francês falando justamente isso, falando para a comunidade de RH, aprendam a programar, entendeu? Então, eu estou focado nisso esse ano, eu estou focado em realmente aprender um pouco mais. Eu só me arrependo de não ter começado antes, na verdade, né? Mas nunca é tarde. E muito isso que você falou, né? Se o cara não tiver na mente da empresa dele, se ele não colocar em prática que ele tem que inserir o dado de uma forma usável, na saída vai sair Exatamente. lixo, né? Nessa questão dos dados, por que você acha que o Google, o Facebook vale tanta grana? Qual o maior bem dele? Os caras têm informação Pois fodida, né, cara. meu? Eles têm informação fodida e estruturada de, sei lá, bilhões de seres humanos. Os caras... Pô, lembra do escândalo recente aí do Cambridge Analytics? Com dados Sim. vazados? Cara, Sim, sim. decidiu uma eleição, cara. Porra, Não, ali você pode definir uma guerra, né? Você pode fazer de Você pode ditar moda, hábitos de consumo. Pode fazer te levar à falência se quiser. E quer saber? Não adianta lutar contra.
Vira e mexe, eu vejo uma galerinha, ah, não, porque eu não deixo meus dados assim. Ô, meu, esquece. Você deixa. A minha mulher é especialista nesse tal no SPED, esse programa do governo aí de estruturação eletrônica. E tudo, né? E tudo, vira e mexe, ela também faz palestra por aí, dá aula, etc. E sempre levanta essa questão do negócio do CPF na nota, que a galera, não dou meu CPF, eu quero que o governo saiba o que eu estou comprando, isso, aquilo, outro. Ela faz esse exercício direto em sala de aula. Ah, você nunca deu nota fiscal? Não, não dei. Nunca, para ninguém, jamais. Tá bom, me diz teu CPF, tal. Ela vai lá, entra lá nos sites lá da Receita, pega a vida do cara inteiro. Esquece, meu amigo, ou você volta para a caverna, ou nossos dados estão disponíveis para todo mundo. Vai andar com aquele chapéuzinho de alumínio, tá ligado? Exato. Nossa, essa parada. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E, meu, hoje em dia e na boa, eu não vejo isso de forma tão maléfica assim. Sinceramente, eu não sei. Tudo bem que eu tenho um viés absurdo para fazer essa avaliação, para trabalhar com isso, estudar esse assunto, etc. Mas, cara, há uns anos atrás, não faz muito tempo assim, eu vi um plebiscito, se eu não estou enganado, na Finlândia. Olha o nível do país, hein? É foda. Os caras estavam fazendo um plebiscito para que a população disponibilizasse os seus dados de saúde. Cara, uma análise do meu DNA, propensão à doença, a puta que pariu. Cara, isso é um perigo. Isso, se mal usado, é um perigo da porra. Uma seguradora, uma seguradora da vida ou um plano de saúde pode cobrar do Otávio 10 pau de plano de saúde, porque sabe que esse cara vai ter merda daqui a pouco tempo. Então, isso se mal usado, é um perigo. Mas, em contrapartida, imagina com essas informações, como eu posso treinar redes neurais ou outros algoritmos de machine learning para fazer diagnóstico de paciente, para prever doença, para, os benefícios. Criminalidade, aí a gente volta para um dilema antigo da humanidade, que fez o Santos Dumont se matar, porque viu o trabalho dele ser utilizado para jogar bomba. O problema não é o avião, o problema é o filho da puta que jogou uma bomba de lá de cima. Exatamente. O problema não é a pólvora, é nego usar a porra da pólvora para explodir um monte de coisa. Então, é o mesmo problema, cara. Então, o dado realmente é o ouro, é novo ouro, né? É novo petróleo. Vale. E hoje, com essa entrada do LGPD, vocês acham que vai mudar muita coisa, principalmente para quem faz análise de dados, assim? Cara, eu sou meio cético para algumas coisas, ainda mais quando se trata aqui. Galera aqui no nosso país, de verdade, sei que isso é até perigoso que estou falando, mas eu sou muito cético. Sabe aquela história da lei que cola, lei que não cola, nego burla as coisas de um jeito ou de outro. É lógico, tem empresa que tem determinadas preocupações, empresa que trabalho tem preocupação com isso, mas às vezes é muito mais com medo de uma auditoria do que de outra coisa, de mau uso ou questões éticas. Vai mudar sim, porque vai forçar as pessoas a ter determinados cuidados, mas aí vai mudar por alguns cuidados, tá? E dar brecha e oportunidade para advogado. Então, na minha visão, eu acho assim, que vai burocratizar um pouco mais o acesso aos dados, mas ninguém vai fiscalizar essa porra nenhuma. Não vai deixar de usar. Vai virar várzea, vai ser tipo assim, o cara tem dinheiro, o cara tá pagando ali pelo dado, o cara vai ter o dado e foda-se. Tipo, um exemplo que o Cássio deu até no último que a gente conversou, foi do cara que dava o CPF dele. A filha dele tava com câncer e ele dava o CPF dele toda vez que ia comprar o remédio na farmácia, porque daí o remédio vinha com um mega de um desconto se ele informasse o CPF, e aí a partir de um tempo o plano de saúde dele começou a cobrar mais caro por causa dessa evidência de que podia ter, por exemplo, ou ele está desenvolvendo câncer, ou alguém que está associado ao plano está desenvolvendo um câncer. Então você pensa, o Jamal até questionou, falou, mas existe algum lugar que eu posso reportar? Tipo, como que eu procedo para reportar que alguém usou meus dados? Só que não existe ainda isso, né? Então é um negócio que eu acho que está muito ainda na teoria. Quando colocar em prática, assim como na minha visão, todo plano referente a governos é furada, porque sempre vai ter um jeitinho pra galera burlar aquilo ali e passar
O entendimento de um advogado é diferente, o entendimento de um juiz é diferente, algum desembargador que faz vista grossa quando alguém aponta que tá tendo uma possível fraude em algum lugar, e aí vai levando. A população acha, agora tem LGPD, eu acho que vai ser sucesso. Mas vai porra nenhuma, na minha visão, acho que vai ser a mesma merda, só vai burocratizar um pouco Vai, mais. tipo, quando sair na imprensa, tá ligado? Ó, vazou os dados, por exemplo, do Banco Vermelho. Aí todo mundo que tem esses dados no Banco Vermelho vai falar, opa, agora eu vou correr atrás para ver se meus dados vazou, deu algum problema, e aí sim eu vou correr atrás. Agora, o cara que deixou, sei lá, os dados dele lá no site de entretenimento adulto, cara, se não vazar, velho, se não sair na imprensa, os cara tá usando os dados dele pra um monte de coisa, ele não tá nem aí, velho. E hoje em dia o que sai na imprensa é só. Você não vê caso de alguém coxinha saindo na imprensa, você vê caso de pessoas que têm dinheiro, de pessoas que têm um acesso à informação melhor, que vai sair na imprensa. Agora você vai lá, um cara que mora na periferia, vai lá e se, pô, sei lá, faculdade, o cara passa todos os dados dele na faculdade, ou até mesmo plano de saúde, o cara vai na farmácia do bairro ali, compra o plano de saúde e informa o CPF. Quem garante que aquela empresa, aquela farmácia não vai pegar o CPF dele, que tá meio que coligado com o plano de saúde, e manda lá pro plano de saúde falando, fulano tá comprando aqui remédio, é isso aqui, ó. E para os caras fazer uma análise e aumentar. Você acha que alguém vai fiscalizar uma parada dessa? Os caras não fiscalizam nem quem tá usando a porra da máscara, velho. Vai fiscalizar um bagulho de Não fiscaliza LGPD, nem o mano. Bolsa Família, né, porra? Aí, ó. Exatamente, que tinha evidência de que tinha uma fraude no bagulho e os caras não fiscalizam. Cara, Até parece, né, velho? Bolsa Eu acho que Família paga pouco mais de 13 bilhões de reais todo mês. Sim. 13 bilhões. Nossa. Dinheiro pra caralho. Então, isso a gente tá falando do Bolsa Família. Agora você imagina, do por auxílio exemplo, emergencial um cenário também de deve ter. auxílio emergencial, um INSS, que é de anos isso daí. Porra, cara, quanta falcatrua não deve ter no meio do negócio desse? Até mesmo coisas, vamos falar assim, menores, que eu acho que deve ser muito inferior a um valor de uma aposentadoria. Colocar um asfalto na rua, quem vai lá fiscalizar para ver se o cara tá usando o material que tá especificado na licitação? Jamais. Ninguém vai. Os buracos denunciam no futuro. E aí, é tipo isso, aí você vai chegar lá, você monta alguma coisa que você consegue evidenciar que aquele negócio ali tá fora. Você vai apresentar pra alguém, o cara faz vista grossa, porque a maioria, eu acredito, eu quero crer que isso seja errado, mas o cenário indica que é verdade, mas os caras têm tudo rabo preso com essas empresas. É. Então é difícil alguém chegar e falar, tipo, meu, ó, você não tá usando aquele material, ou você usa ou eu vou te descredenciar. Ninguém Não. vai fazer isso. Aí eu fico imaginando com dados, tipo, você passa nome, você passa CPF. Eu canso de receber ligação de, de provedor de. Esses dias a TIM me ligou aqui e falou: Ô, Otávio, a gente tá vendo aqui que você tem um plano na Claro e a gente queria te oferecer. Eu falei: que porra é essa, velho? Como você tá vendo aonde que eu tenho um plano na Claro? Me mostra esse link que eu quero Onde ver você também, pegou a cara. fonte, né? Caralho, tipo, me passa isso aí, meu, pra eu brincar também aqui de ligar pros outros. Porra, Bem embaçado isso aí. Ou é então muito foda. Aí os outros falam, ligam não. aqui, né? Tipo, aumenta a giromba aqui, ó, 10 centímetros e tal. Como você sabe disso? Como é que o cara sabe, velho? Como você Como você descobriu sabe que isso? é pequena? Eu falei 13 bilhões, não, são 13 milhões e meio. 13 milhões, tá? Não milhões. 13 milhões. É muito dinheiro, né? Por mês, bro. Mas enfim, essa história de dados aí é complicado. Então o problema que, ou seja, voltando, o problema não são os algoritmos, assim, eles não são criminosos, como de vez em quando eu vejo, eu tenho consumido muito YouTube, eu vejo a galera falando, porque o algoritmo do YouTube ou o algoritmo do aplicativo de delivery, né, que prejudica os restaurantes, que é um mercado aí que eu andei me aprofundando um pouco aí por conta do trabalho. Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa também, o pessoal de restaurante reclamando que os aplicativos de delivery, o algoritmo do aplicativo de delivery favorece um restaurante em detrimento ao outro, por uma série de razões, os entregadores e tal, cara, não são os algoritmos, cara, é o viés que o cara lá tá, quem tá apertando os botões por trás. Se a gente dá o viés que quiser. A arma que é a mesma coisa aí, como eu falei, do avião aí, o cara usa o avião para soltar uma bomba. Ou usa o algoritmo para alguma coisa errada, ou os dados para fazer isso que vocês citaram aí. Então, eu ainda acho que os benefícios são maiores do que os prejuízos.
Eu tenho plena certeza também disso daí. O hoje, hoje acho que a gente já pode até encerrar aqui, não sei se vocês têm alguma coisa que vocês querem falar e fica à Então, o vontade. site do Hall. Então, eu queria falar disso daí, hoje se alguém quiser entrar em contato com vocês, quiser fazer, algum trabalho, pedir alguma coisa pra vocês aí, como é que os caras acham vocês aí no É, então, nós escrevemos alguns artigos, inclusive esse estudo do Bolsa Família que nós fizemos lá em 2018, aproximadamente, tem lá no nosso site, bigdatahall, com h, .com.br, e acho que o Caio pode finalizar aí para contar um pouquinho da história do Hall, porque tem esse nome, acho que tem uma referência bem valiosa aí. O hall, na verdade, é H-A-L, não é hall de salão, de sala, é H-A-L. O hall 9000, né? Uma alusão ao hall 9000, que é o personagem, primeiro personagem de inteligência artificial do clássico na literatura, que é o 2001, Odisseia no Espaço, né? Contos lá do Arthur C. Clarke, imortalizado num filme do Stanley Kubrick, de 68, o filme é de 68, 69. Foi um pouco antes do Homem chegar na Lua. Então, o Hall, essa história do Hall foi uma homenagem a esse livro que eu já perdi as contas das vezes que eu li, e do filme também, que eu não sei quantas vezes eu já assisti desde moleque. A ideia do nome do nosso grupo é isso, é o Hall H. Então, Big Data, H-A-L, né, hall.com.br. É uma analogia, é uma homenagem aí a esse clássico da literatura e do cinema também, né? Uma obra-prima, digamos assim. E é isso, no nosso site chega lá, encontra a gente, lê algumas coisas que a gente publicou, alguns artigos, os e-mails e tal. Só lembrar também que tem o canal do YouTube, que ele tem pouca coisa, assim, mas ele tem um material aí bem rico dos participantes que atuaram aí com a gente, né? Fizeram algumas gravações, então tem um material também que vale dar uma olhada, né? O próprio canal do Big Data Hall. mesmo nome Mesmo no nome. YouTube? Depois vocês me mandam eu tenho aqui, na verdade, os canais aqui, eu Coloca na vou bio. colocar na descrição do episódio pra galera lá. Então, galera, quem quiser entrar em contato com os caras aí, fazer uma análise de dados, fazer uma Consultoria. pesquisa, uma consultoria nos dados aí, fica à vontade que a gente indica que o trabalho é top. Valeu. É isso, meu, vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. Acho que vale a pena a gente, mais para frente, marcar de novo para se aprofundar um pouco mais nesses assuntos aí, principalmente eu acho que nesses assuntos de análise dos dados aí, que eu acho que é uma coisa que tem muita falcatrua por aí, e eu ficaria muito contente em ouvir tudo que vocês já pegaram aí de BO dessas coisas, que eu acho que seria muito top de ouvir. Boa. Da hora. Boa. Um prazer. E se vocês precisarem de alguma coisa também, tamo junto aí, meu. Obrigado por terem aceitado o convite, né, vocês três. Nós Foi que muito agradecemos. gratificante Eu que pra agradeço, gente. a gente que agradece. Valeu mesmo para vocês, Jamal, Otávio, obrigado. Um prazer enorme. Valeu, pessoal. Valeu, Jamal. Fechou. Valeu, Valeu, galera.